Bom, gente, boa noite. Eu teria muitos assuntos a abordar. Procurei um tema para fazer a nossa explanação de hoje, e eu preferi fazer uma explanação de cunho geral. Eu não vou me preocupar com as palavras bonitas, não vou citar livros, não vou citar autores, e vou falar de uma forma mais endereçada às pessoas que aqui se encontram pela primeira vez, ou que ainda não têm uma bagagem ou um conhecimento mais aprofundado da nossa doutrina. Quando eu digo nossa, é a doutrina dos Espíritos. Tudo que eu falar aqui não vai sair fora da codificação de Kardec. Vou usar os termos, vou falar, mas tudo que eu disser aqui se encontra na literatura séria do nosso mestre Kardec. Nós somos espíritos imortais. Não fomos criados na concepção desta vida. Começamos na trajetória como princípio espiritual rudimentar e atingimos um dia a nossa consciência da nossa individualidade. Até ali éramos simples e ignorantes. E temos toda uma trajetória de evolução a se desenvolver no mundo espiritual. E essa trajetória, lógico que ela se caracteriza por reencarnações sucessivas. Como simples e ignorantes, porém já conscientes da nossa individualidade, passamos a uma categoria de espíritos imperfeitos em razão de escolhas erradas que nós fizemos. Normal, dada a nossa ignorância. Essas escolhas erradas, com certeza, dificultam a nossa evolução espiritual, porque nós aumentamos o nosso caminho. Quando nós aprendemos ou fazemos escolhas corretas, escolhas retas, evitando vícios, evitando pensamentos negativos, nossa caminhada é muito mais rápida. Mas tudo é previsto. Como princípio inteligente rudimentar, capturamos do fluido cósmico universal, que é a base de tudo que existe no universo, a matéria. Toda a matéria que existe é uma modificação desse fluido cósmico universal. Nós capturamos uma porcentagem desse fluido cósmico universal que passa a pertencer e formar o nosso perispírito, que irá nos acompanhar durante toda a nossa existência como espíritos. No início, lógico, esse fluido cósmico, esse perispírito, corresponde à nossa condição moral e intelectual. E ele também adquire as características do planeta onde nós estamos vivendo temporariamente, pois cada planeta tem as suas próprias características, mas a base do nosso perispírito continuará sempre a mesma. Nós partimos do início de um perispírito grosseiro e escuro. E com o passar do tempo, esse perispírito irá se iluminar, se sutilizar e quintessenciar. Ele tem algumas características e algumas propriedades. Ele tem a mutabilidade, ele vai mudando de acordo com os planetas onde nós encarnamos. Possui a plasticidade, ele vai se moldar de acordo com a nossa evolução moral. Vai se embelezando, vai se modificando e vai se apresentando de forma diferente. Ele possui uma luminosidade. No início, ainda na ignorância e na imperfeição, se apresenta de forma escura. E essa luminosidade somente vai aflorar de acordo com o desenvolvimento da nossa moral
e a conquista de novos sentimentos e a nossa melhoria. Ele tem a ponderabilidade, tem a expansibilidade, o pré-espírito se expande de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso pensamento. Tem densidade, ele tem penetrabilidade de acordo com a sua evolução. Um espírito mais atrasado não pode penetrar qualquer substância, qualquer material, mas um espírito um pouco mais esclarecido e elevado, ele atravessa qualquer matéria, ele atravessa qualquer substância. É tangível e é perene. Muito bem. O mundo dos espíritos é o mundo do pensamento, é o mundo da vontade. Nós, espíritos encarnados, dependemos do nosso corpo de matéria, nosso corpo físico, o nosso sistema ósseo e muscular, para podermos atuar e nos interagirmos com o mundo físico. Os espíritos não possuem nem físico, nem ossos. Então ele age com o pensamento. Eu vou tentar conduzir o raciocínio para que todos nós possamos entender a responsabilidade do que nós pensamos. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa, aqui encarnados, temos o costume de falar, quando eu morrer, quando eu desencarnar, o meu espírito, errado, o espírito, quando eu morrer, eu estarei nas condições que eu conquistar ou levar para o mundo espiritual. Quando nós fazemos qualquer coisa, quando nós maltratamos uma pessoa, quando nós tratamos alguém com superioridade, com arrogância, quando nós agredimos alguém, quando nós praticarmos algum tipo de mentira, calúnia, difamação, é um espírito que está agindo. E nós sempre iremos responder por isso. Tudo aquilo que nós fazemos, nós trazemos de volta para nós mesmos. É a chamada lei de ação e reação. É a lei do retorno. Para quem não conhece, é uma das leis da física. Se você der um soco numa parede, a parede vai te oferecer uma resistência e vai te devolver a intensidade da força aplicada. Um soco fraquinho não acontece nada. Um soco com força, a resistência aumenta e nós quebramos a mão. É essa a base da lei de ação e reação, que também é o que norteia a nossa evolução espiritual. Nós agimos mal, recebemos o mal de retorno. Nós praticamos o bem, recebemos o bem de retorno. Já existe o conhecimento e a frase que diz: o bem que nós praticamos é um advogado que nos representa onde nós estivermos. Tudo bem por aí? Dá para entender? Quando nós estamos pensando, nós estamos entrando em faixas de vibração e sintonia. Antes de entrar, eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem muita coisa que acontece numa casa espírita que não chega ao conhecimento de vocês. São os trabalhos mediúnicos. Isso não é uma vantagem, não é um prêmio, e não são iniciados que são permitidos participar disso. Porque é necessário o conhecimento para que nós possamos adentrar numa sala mediúnica onde nós iremos ter contato com espíritos desencarnados em todas as condições. E são nessas reuniões mediúnicas onde nós desempenhamos uma das coisas mais lindas que existe numa casa espírita, que é o convencimento, é o esclarecimento ou é o socorro de alguém que está mergulhado no ódio, na perturbação, na loucura, na vingança ou na obsessão de seus antigos inimigos. Esse trabalho mediúnico é uma das formas em que nós visualizamos e convivemos com todos os ensinamentos que tem na literatura de Kardec. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o céu e o inferno. Então não é que as pessoas que não participam, nós não podemos permitir a presença delas. Primeiro, não pode por curiosidade.
Segundo, a pessoa tem que estar preparada, a pessoa não pode estar em tratamento. É um trabalho muito sério. Ali nós encontramos todo tipo de pessoa, eu digo pessoas, são desencarnados, no mais completo sofrimento e arrependimento, por desconhecerem a verdade, por desconhecerem o que é o ensinamento do nosso mestre, por não aplicarem no dia a dia e na sua vida esse conhecimento. Muitos têm o conhecimento, mas não aplicam. Esse sofrimento que a gente vivencia nos trabalhos mediúnicos poderia ser evitado. Nós vemos pessoas enlouquecidas nas escuridões, frequentando as nossas casas, pelas ruas, abandonados, sem esperança, sem fé, sem nada, só revolta. E nesses momentos que nós conseguimos muitas vezes abrir os olhos deles por um processo que fica para uma outra oportunidade, onde eles podem reencontrar seus familiares. E muitas vezes esses familiares retornam chorando para agradecer, porque há muitas décadas tentavam ser vistos ou recuperar os seus filhos. O sofrimento deles é muito grande. E eu vou mudar o rumo da minha palestra para falar sobre esse sofrimento. O nosso mestre, Jesus, nos trouxe todos os ensinamentos para que nós nos libertássemos. Ele nos ensinou tudo, de todas as formas, se nós tivéssemos prestado atenção, tivéssemos nos preocupado com o conteúdo do que ele nos falava, toda a história da humanidade seria diferente. Nós invertemos, nós não nos preocupamos na prática da caridade, nós não nos preocupamos na benevolência, na indulgência, no amor ao próximo. E ele disse: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando ele diz amar ao próximo como a ti mesmo, a si mesmo, ele está falando como a gente deve nos amar. E nós interpretamos errado. Nós entendemos como um amor próprio. Então nós nos amamos pelas nossas conquistas, pelas nossas profissões, pelos nossos filhos bonitos, pelos bens que nós conseguimos angariar. É isso que nós amamos na gente, uma pessoa que está vivendo uma encarnação. Mas será que temos aprendido a amar aquilo que nós somos de verdade, aquilo que nós temos no nosso íntimo? Será que nós podemos dizer que eu amo a mim mesmo, que eu não tenho nada que venha depor contra mim perante eu mesmo? Qualquer sentimento de ódio, de egoísmo, de vaidade, de ciúme, de maledicência, qualquer presença de qualquer um desses vai apontar na minha consciência que eu estou errado. Para que eu possa aprender a amar a mim mesmo, eu preciso me libertar. E não a amar aquilo que eu sou nessa encarnação. Esse é o grande erro, porque como nós vamos amar os outros pelo que eles são também nesta encarnação. Nós não aprendemos a amar a essência. Essa é a grande verdade. Porque conforme a gente vai passando, vai ficando velho, ficando rabugento, os filhos já começam a não suportar a nossa presença, e é por aí afora. É a essência, não aprendemos a amar a nossa essência. Então vamos voltar. O Cristo ainda disse: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma coisa, ou é um conhecimento, um conceito que não admite discussão. Nós não podemos discutir a verdade da existência da eletricidade. Será que nós podemos conceituar a não existência da eletricidade? Do ar que a gente respira? A verdade, quando Cristo falou que nós iríamos conhecer e iria nos libertar, é aquela que vai nos tirar da ignorância, porque é o grande mal da humanidade, sempre foi a ignorância. Sempre foi a ignorância de tudo. Nós somos grosseiros, nós somos adúlteros, nós já fizemos de tudo. Tudo. E só não fazemos hoje
porque nós tivemos o contato com essa encarnação e porque a sociedade mudou muito, mas na nossa índole ainda temos muito resquício de violência, de sensualidade, de avareza. Nós temos ainda muitos desses resquícios. É uma luta constante para nós nos libertarmos disso. Como que nós vamos nos libertar? Buscando conhecer a verdade. A verdade que nós não podemos negar e nem discutir, nos foi apresentada no século XIX, depois que a humanidade foi preparada nos séculos XVI, XVII, XVIII, na questão da ciência, da filosofia, do estudo, da pesquisa, quando nos preparou para a busca e o estudo das manifestações espirituais que se deram através de grandes médiuns compromissados. A mediunidade, ao contrário do que muita gente vem aqui nessa tribuna e fala, todos somos médiuns, isso é um absurdo. Nós somos todos influenciados pelos espíritos. Mas nós não somos todos médiuns. O médium é aquele que recebe e transmite uma comunicação, ou uma visão, ou uma audição, é uma comunicação. Esse é o médium. Nem todos nós estamos preparados. A mediunidade, ela faz parte de uma característica do perispírito do médium que está encarnado. Porque o seu cérebro vai funcionar de forma diferente. E o perispírito atua no nosso corpo físico. Lógico, no meu perispírito, ele que movimenta o meu corpo carnal. Ele que é a ligação da minha vontade com a ação física, com a fala. Tudo é o meu espírito, eu penso, meu perispírito comanda o corpo carnal. Essa também é uma das formas de obsessão, mas vamos ver se dá tempo de deixar mais para o fim. O perispírito, como eu disse, que ele é o arcabouço da nossa estrutura, que transmite para nós o pensamento, para que a gente possa entender uma coisa. Eu vou dizer uma coisa num palavreado bem assim para vocês entenderem. Por que no século XIX, quando estavam estudando as manifestações espirituais, uma das explicações sobre a movimentação das mesas, dos objetos, é que o espírito se apropriava do ectoplasma, do fluido, de um médium de efeitos físicos encarnado, com o seu perispírito projetado, envolvia o objeto e movimentava com a sua vontade o que estava envolvendo o objeto. A explicação lógica é o seguinte, bem rápida. O objeto, o espírito não tem como ele pegar, passa direto. Ele precisa de alguma coisa que venha ligar o seu fluido, o seu perispírito com aquela matéria. E o que faz essa ligação é o fluido que ele pega de alguém encarnado, que vai servir essa ligação entre ele e o objeto. Como o perispírito é a ligação entre nosso espírito e o nosso corpo físico. Bom, o conhecimento que foi transmitido pela mediunidade no século XIX, que era basicamente a reencarnação e o fruto de todos os nossos atos. Nós somos única e exclusivamente os responsáveis pelo nosso sofrimento, pelo nosso atraso evolutivo, por tudo aquilo que nos traz sofrimento e dor. Nós somos os únicos responsáveis. Porque nós negamos os ensinamentos de Jesus, porque procuramos na história toda, em todas as religiões, a forma e não o conteúdo. Trocamos os ensinamentos por rituais litúrgicos, pela aceitação de Jesus como nosso mestre e salvador, e tudo aquilo que nós sabemos que não leva a nada, porque não produz modificação nenhuma naquelas pessoas que seguem, mesmo que na sua simplicidade e ingenuidade, aquele ritual. Essas pessoas
não estão se preparando para o retorno no mundo espiritual. E muitos de nós também não estamos. Porque nós deixamos, muitas vezes, de nos preocuparmos com o conteúdo dos ensinamentos e vamos buscar a forma. É ouvir uma palestra, desculpa as pessoas, é tomar um passe, mudar nosso jeito de falar, mudar a maneira de tratar as pessoas, estamos satisfeitos? Isso é procurar a forma. O conteúdo mesmo é aplicar no nosso dia a dia tudo aquilo que nós aprendemos. E temos vários motivos para nós aprendermos a estudar a nossa doutrina. A principal delas foi o mestre que ensinou: orai e vigiai, amai-vos e instruí-vos. Quando ele diz orai e vigiai, esse orai é nós conversarmos, orar, falar com Deus, falar com o plano maior, buscarmos essa sintonia com o plano maior, essa harmonia com o que existe de belo, com o que existe de puro, com o que existe de bom para nós mesmos. A vigilância é a eterna vigilância do que nós pensamos e do que nós fazemos. Carregarmos conosco a consciência constante que não somos inocentes. Nosso passado não interessa, interessa o que nós podemos fazer agora, por nós mesmos. Porque quando nós voltarmos ao mundo espiritual, vocês já cansaram de ver essas coisas. Aí eu pergunto para qualquer um aqui, para e pensa, voltei para o mundo espiritual, vão me perguntar, o que você está trazendo? O que você fez na sua vida? Eu acumulei bens. Eu tinha muitas casas de aluguel. Sim, mas eu quero saber o que você traz aqui para nós. O que você traz? O outro? Não, eu fui médico. Construí um hospital, meus filhos todos se formaram em medicina. Eu sou um homem bem-sucedido. Aí pergunta-se para ele, mas você, em encarnações anteriores, fazia aborto, jogava feto para os cães. Desculpa eu falar essas coisas, porque isso a gente ouve também nas reuniões mediúnicas. E aí você assumiu o compromisso de praticar o amor, de pegar o seu estudo e o seu dinheiro para socorrer as mães que estão aí sem condição de sustentar os filhos, de amparar um orfanato. Você só fez isso, formou seus filhos e construiu um hospital. Vai voltar, mas vamos pensar num outro detalhe. Tudo que nós fizemos de errado, nós prejudicamos alguém. Realmente prejudicamos alguém. A nossa expiação é reconquistarmos essas pessoas que nós prejudicamos e desfazermos o mal que nós praticamos. Não adianta eu matar uma pessoa, depois pedir lá na reencarnação e ser assassinado. Ah, Toquite, mas e o mal que eu pratiquei? E a viúva? E as crianças que foram abandonadas? E as meninas que não tiveram um pai para educar e acompanhar? Que se perderam na vida? É na minha responsabilidade. O político ladrão, quanta gente sofre pela corrupção? Será que se ele voltar numa encarnação posterior, comendo lixo e catando material reciclável, aí sendo humilhado, apesar ele se sente humilhado, mas a gente vê muita gente arrogante nessa condição, será que ele está espiando? E o mal que ele acarretou para a coletividade? Nós temos uma forma, sem saber do nosso passado, de melhorarmos a nossa situação. Paulo de Tarso disse: o amor cobre uma multidão de pecados. E o que é amar? É aceitar as pessoas como elas são, nós sermos benevolentes, indulgentes, praticarmos a caridade, perdoarmos, aceitarmos os parentes difíceis. Já paramos para pensar o que aquele filho representa na vida da gente? Aquele filho que se encontra às vezes revoltado, será que ele não foi minha vítima no passado? Tem uma passagem no Evangelho que se refere a isso. O filho problemático. Gente, talvez eu esteja falando de uma forma meio um pouco contundente,
Mas não adianta eu chegar aqui e ficar falando, o Chico Xavier pegou um cachorro pulguento, fedido, colocou no colo, todo mundo estranhando, e ficou vendo ele daquele jeito. O que muda a vida da gente, saber essas coisas? O que muda para nós? A história, o bom samaritano, quem é o teu próximo? Isso muda alguma coisa na vida da gente? Eu tenho que falar abertamente o que nós estamos fazendo com a gente mesmo. Vocês me desculpem eu falar isso aí. Eu poderia chegar aqui e ficar falando de uma forma piegas, sabe? Ai, amados, nós somos espíritos destinados à felicidade eterna. E vamos conquistar como essa felicidade? Assistindo palestra, tomando passe, indo embora? E aí? E no dia a dia? Aguentar aquela sogra problemática, o cunhado insuportável, um patrão, sei lá... Nós temos que mudar nosso padrão, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Nós temos que acordar. Gente, eu vou repetir o que eu já falei aqui anteriormente. Nós já sofremos demais. Na nossa vida espiritual, nós sofremos demais, porque nós fizemos escolhas erradas. E a maioria dessas escolhas não foi culpa nossa. A maioria dessas escolhas foi pela nossa ignorância. Uma ignorância ou melhor, o conhecimento que nos foi negado por aqueles que exerciam o poder naquela época. Então, nós estamos aqui hoje, numa casa espírita, temos acesso a uma doutrina que nos foi trazida pelos espíritos, que nos dizem todos os ensinamentos para nós agirmos bem. Vocês estão cansados de vir aqui e ouvirem palestras. Sede perfeitos como o meu Pai foi. Fazei o bem. Então, vocês já estão cansados de ouvir isso. Mudou alguma coisa? Me desculpa, mas eu acho que tem hora que a gente tem que dar um choque nas pessoas. Eu gosto de levar choque. Eu gosto quando as pessoas botam o dedo na minha cara e falam, você está errado. Olha o que você está fazendo. Eu gosto muito disso. E eu não vou negar isso para vocês. Eu não sou o dono da verdade. Não sou um espírito iluminado, evoluído, esclarecido, mas pelo menos a minha ficha está caindo. E eu estou preocupado comigo mesmo. Porque eu não vou poder mudar o pensamento da minha irmã, do Mário, de quem quer que seja. O conhecimento, ele vem pela leitura, pelo estudo, pela experiência, pela comprovação, pelo testemunho e pela aquisição. Isso é individual, é íntimo de cada um de nós. O que o meu amigo Dejair conhece da doutrina é dele, não é meu. Quando eu busco aprender o conhecimento, conhecer a verdade, alguma coisa, isso é para mim. É como se eu estivesse respirando. Ninguém pode respirar por mim. Ninguém pode tomar água para matar a minha sede. Eu tenho que buscar o conhecimento. E vocês têm tudo na mão. Se eu tivesse seguido, aos 18 anos de idade, eu vim nessa casa fazer uma consulta, e me foi dito que eu tinha mediunidade. Hoje eu sei que não. Mas se eu tivesse dado continuidade à frequência numa casa espírita, a maior parte das besteiras que eu fiz na minha vida, eu não teria feito. A maior parte das dívidas que eu assumi, eu não teria assumido. Por pura imaturidade minha. Como todos nós, somos espíritos ainda imaturos. Nós estamos começando a nossa trajetória. Se vocês pararem para pensar, uma criança fica brava e bate na outra porque amassou o brinquedo, e nós fazemos a mesma coisa com os adultos que nos desagradam. Meu pai dizia uma frase, que um dia eu falei para ele, não, aquele camarada é gente boa. Ele olhou para mim e falou, você conhece ele? Eu estou conhecendo aí. Você já viu ele? Conhece bem? Conhece? Grava uma coisa. Até o diabo, quando está satisfeito, é boa gente. É na hora da contrariedade que as pessoas se revelam. É na hora
do descontentamento que nós vamos mostrar aquilo que nós temos no nosso íntimo. Esse descontentamento que nós vamos mostrar no nosso íntimo também pode ser previsto no próprio Evangelho, na passagem que diz: muitos serão chamados e poucos escolhidos. O que são os chamados? São as demonstrações e os momentos em que nós somos expostos para dar prova da nossa maturidade, da nossa evolução, do nosso autocontrole no trânsito, seja lá onde for. Então nós somos chamados a todo momento a dar o testemunho. Escolhidos são aqueles que estão vigiando seus pensamentos e suas atitudes. Quando nós nos entregamos a qualquer sentimento negativo, qualquer emoção negativa, seja de raiva, seja de orgulho, seja de egoísmo, seja de qualquer tipo de influência do nosso pensamento negativo, as nossas atitudes serão sempre de arrependimento. Sempre agiremos de forma errada por perdermos o controle do nosso raciocínio. Quando nós permitimos que as emoções nos dominem. Os nossos pensamentos também são uma grande causa dos nossos sofrimentos. A gente vê e ouve nos trabalhos mediúnicos pessoas que buscam auxílio numa casa, a atuação de entidades perversas, maliciosas, maldosas, ignorantes, atrapalhadas, loucas, que são atraídas por nós mesmos, pelos nossos pensamentos. Nós atraímos. Quando nós nos entregamos a sentimentos de raiva, de ira, você aproxima, atrai espíritos que estão naquela sintonia. E o que acontece é que quando ele se aproxima de nós, o nosso perispírito que está emanando ódio, está se expandindo naquela energia, vai alimentar e fortalecer esses espíritos que se encontram na mesma faixa vibratória, numa simbiose. Quando um espírito preocupado em sensualidade se aproxima de alguém encarnado que está com pensamentos voltados e fixos na sensualidade, ele vai se alimentar das energias que aquele encarnado está emanando. As nossas ideias, quando se fixam na nossa mente, são uma demonstração do início de uma obsessão. Nunca se esqueçam de uma coisa: os espíritos nos influenciam, com uma diferença. Os benfeitores nos aconselham, nos intuem, nos protegem, permanecem ao nosso lado enquanto nós fizermos para merecer isso. Quando nós abandonarmos a nossa vigilância e nos entregarmos a esses pensamentos, esses sentimentos, eles se afastam, eles não nos obrigam a nada. É o livre-arbítrio. Agora, os espíritos imperfeitos e os perturbadores, eles, de alguma forma, tentam nos obrigar a isso. Levando uma pessoa a cometer um ato de violência, no descontrole, o espírito atuou em cima dele, mas a responsabilidade é dele. Se matar uma pessoa, né, doutor, dominado por um sentimento desse, ele vai responder. Mas a culpa dele foi permitir que um espírito o dominasse. Nós é que sabemos e que devemos escolher as nossas companhias espirituais. Isso está nos livros de Kardec. Em outras palavras, com todo o ensinamento que ali está contido. E isso também se comprova nos trabalhos e reuniões mediúnicas. Eu espero que vocês, de cara, eu vou pedir desculpa pela forma como eu me posicionei. Eu não ia fazer uma palestra dessa forma. Pelo contrário, eu ia falar sobre perispírito, expansão, ia falar sobre o pensamento, a libertação. Mas não adianta a gente ficar escondendo. Eu preciso falar a verdade para todo mundo.
Nunca se esqueçam, uma prece abre as portas. Eu tive provas disso na minha família, nos momentos de maior preocupação e perturbação dentro da minha casa. Uma prece atraiu uma entidade espiritual que mudou totalmente aquela situação. E eu perguntei quem era, falou: nós estávamos próximos aqui, captamos o pedido de ajuda e viemos atender. Uma prece, meu filho, nunca fica sem resposta. E eu nunca mais parei de fazer prece, principalmente nesses momentos de dificuldade. Nós temos mentores, nós temos amigos espirituais, nós temos familiares. Existem uma infinidade de espíritos prontos a nos auxiliarem, a nos protegerem, a nos ampararem, nos equilibrarem, mas depende de nós recebermos essa ajuda. Como temos uma multidão de tranqueira querendo atrapalhar, prejudicar a nós e a nossa família, e nós é que permitimos a atuação deles ou não. Gente, orai e vigiai. Amai-vos e instruí-vos. Amar antes da instrução. Aprendermos a realmente aprender a amar a essência das pessoas. Aprender a amar o espírito que habita aquele corpo. Não amar o corpo. Depois disso buscarmos realmente a instrução. Porque com amor nós vamos começar a nos libertar de uma coisa que se chama trevas. As trevas da nossa ignorância. Eu desejo a todos uma boa noite. Peço desculpa pela forma como eu me expressei, às vezes pela exaltação, mas eu não podia deixar de falar do jeito que eu falei hoje. Boa noite.